Porra, legal, quem é que a gente vai fazer o segundo agora? Vamos fazer um grupo aí muito bom que também está em evidência, chamado Exporta Samba. Aí eu peguei o Exporta Samba, botei uma música dele no festival da MPB 80, na qual ele... botei essa música no festival, nós tiramos em segundo lugar, era para tirar em primeiro, festival da Globo. Uhum. Aí gravei essa canção com ele, essa, que é uma canção que até hoje está aí na voz da rapaziada. E quem não acredita, dita então, se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão, se gritar, pega ladrão. Almir dava esse grito na gravação. Não fica, não. Ele era o cara. Almir, fui pro festival, botei o Almir de banjo, sombria de violão, de tudo acompanhando o Exporta Samba. Aí fiz Exporta Samba, já estouramos. Explodiu. Estouramos, aí foi embora. Tá um cheiro de mato queimado. Tá cheirando, pode ser que eu esteja enganado. Tem alguém mato queimando. Exporta Samba. Tinha um cantor muito bom, o Serginho. Tinha o Bejoca também, que já cantava os partidos. O Serginho era a música mais romântica. E foi, o negócio foi. Aí a rapaziada... O pessoal começou a levar fé agora, né? Não, Aí surgiu a gravadora RGE, que, através do Durval Ferreira, e eu comandava lá o negócio lá para ele. Aí falou comigo e contratou eles, falou com eles também. Aí, pô, como é que é o negócio lá? Assim, o Durval Ferreira era o diretor artístico lá da... A RGE só gravava brega também, só gravava brega. O negócio de Giliard, não tem nada, uma música legal. Sim, música que tem seu povo. Sim. Muito legal, Cada um muito tem legal, seu público, muito legal, né? muito legal. Aí eu fui lá gravar com a RGE, acertaram lá, aí eu organizei tudo. O diretor artístico era o Durval Ferreira, finado Durval Ferreira. Aí eu fiz o apanhado do negócio, fiz os arranjos todinho e foi pro estúdio. Fomos gravar o primeiro disco. Não tem mais jeito, melhor é dizer adeus. Você com sua crença, sua presença de ostentação, seu chope escuro, bem reservado, num bairro sofisticado, com sua discriminação. Assim foi feito. E quando nós estávamos gravando o disco... Só pedrada! O Jorge Aragão, você anteriormente em off havia me perguntado. O Jorge Aragão, gravando, ele gostava muito de fumar, e tinha um cinzeiro. Ele botou, quando o cinzeiro caiu, quando ele botou o negócio, vou botar um cigarro, o cinzeiro caiu. Pá! E ele queria parar a gravação, eu digo, não, eu continua! Gravamos a faixa. Aí o que aconteceu? Os caras, pô, mas esse barulho aí, meu irmão, eu falei, Durval, esse barulho faz parte do Tá no tom, tá no tom. E o pior é que é no tom mesmo, vem no tom, caiu no tom. Eu escutei a faixa, tá no tom certinho. Parece um prato batendo. Aqueles pratos de escoriação quando os caras batiam. Pô, meu irmão, saiu o fundo de quintal, entendeu? Olha a intimidade, mais amor e menos confiança. Olha a intimidade, me respeita, eu não sou mais criança. E em várias músicas. E nesse daí que eu fiz, comecei fazendo o fundo de quintal, aí já foi crescendo. Uhum. Foi crescendo. Eu quero fazer um louvor aqui muito especial. Se o samba hoje é o que é, na verdade dos fatos, se não é ele, o samba não estava onde está. E eu me juntei a ele e nós fizemos uma taberna que chama Senhor Armando de Jesus Campos, popular Armando Campos da nossa querida Rádio Tropical. Não se tocava samba de jeito nenhum. Sim. Aqui verdade. no Brasil era 80% de outras músicas, outros gêneros.
e os outros vídeos, tinha os programas específicos. Aí surgiu a Rádio Tropical cantando samba, ele comprava o disco de samba. Começou com samba enredo. Aí surgiu uma rádio aí FM, tocando samba, não sei de que. Eu digo, pô, vou conhecer esse homem. Aí parti lá para a Praça Tiradentes, onde era a sede, onde era a rádio. Foi lá, bateu na porta. Aí conheci ele, aí me associei a ele. Mas antes de eu estourar o pagode, o que eu fazia? Eu começava a tocar, quando saíam os discos, eu ia para as portas de loja e pedia o cara para botar para tocar vinil. Bota aí para tocar. Os caras começaram a tocar aquilo nas portas de loja. O cara passava, voltava e dizia, o que é isso aí? Ele começou a comprar discos sem tocar em rádio, sem tocar em nada. Quando surgiu a rádio, aí acabou do negócio estourar. Aí eu me colei com ele. Eu gravava a música no estúdio, já escolhia a música de trabalho, já mandava em fita para ele mesmo assim. Pô, a rádio era sucesso. A rádio tinha 2 quilos na antena, se passasse embaixo de um poste já não tocava mais. Ele foi ajeitando a rádio, foi ajeitando. A rádio, com 1 ano, virou primeiro lugar. Todas as rádios que queriam ter sucesso tinham que tocar samba. Virou audiência. Virou pro Brasil inteiro. Virou uma audiência. Aí o samba chegou onde chegou, onde é que tá. E eu lá comandando o samba de negócio. Aí foi surgindo as coisas. A minha história é grande. Mas é muito bonita. Então, é muito bonita a história do senhor. Depois tu corta onde quiser, vocês cortam onde quiser. Tem que contar, tem que contar. Vai dar ibope, hein? Vai dar ibope. Sou muito manhã, não sou qualquer não. É isso aí. Aí vamos lá pro samba. Começamos a fazer o samba, a rolar por aí. O negócio foi crescendo de tal maneira, Aí fiz o segundo disco do Fundo de Quintal. Pô, nesse segundo disco, que o primeiro disco era composto, eu fazia parte também, mas eu saí. Vou explicar por quê daqui a pouco. Era Almir, Sombrinha, Jorge Aragão, Sereno, Birani, e o Neuci. Eram 7. Aí eu fazia parte também. Eu cheguei perto dele no dia de fazer a capa e falei assim, rapaziada, infelizmente eu não vou poder ficar com vocês, porque eu estou numa atividade muito forte aí nas minhas produções, no meu negócio aí. E aí... Não vai fazer esse registro de foto, né? No primeiro disco. Aí arrumaram uma roupinha lá, e chegaram até me dar a camisa para fazer a capa, uma camisa vermelha e branca, tá na capa dele. Então ele tá lá no Cacique hoje em dia, tá lá a foto dele lá, tudinho. Aí saiu o primeiro disco, saiu aquela coisa lá. Vamos fazer o segundo disco. Nesse segundo disco, aí já saiu o Neuci, saiu o Almir Neto e o Jorge Aragão. Saiu esses 3. Aí entrou, no segundo disco, entrou o Valt, irmão do Valdir, de violão. Arlindo Cruz E o Valt e o Arlindo Cruz. Por que aconteceu isso? E eu já curtia muito o Arlindo. Gravei a primeira música do Arlindo, botei ele. Um dia ele falou, um dia eu vou te botar no fundo de quintal. Um dia eu vou colocar você lá no fundo de quintal. E falava muito pros caras. Que eu que levei o Arlindo pro pagode do Cacique. Sim. Porque às vezes, até te esqueci de contar, mas tem essa coisa. São muitas histórias. Mas é o lance. Aí, já com ele, o Arlindo foi disputar um festival lá do Sambola, tirou em segundo lugar com a música dele do Richa. O Davi Correia gravou, eu que gravei, produzi o Davi Correia também. Aí ficou nessa coisa assim do Arlindo, o Arlindo entrou no fundo de quintal. Sim. Com esse Walter. Aí fizemos o segundo disco do Fundo de Quintal. Aí que tinha... Não, negligência não, se for apanhar meu violão, cuide dele com carinho, toque nas cordas macia e tente cantar samba. E assim foi indo. Aí veio...
Bebeto subiu o morro gritando. Fiz três. Cantou muito isso, né? Mandando a miséria pra casa do chapéu. Pô, e a coisa que, pô, só musicão. Só aí, pedrada. Eu mesmo fazendo os arranjos, eu mesmo dirigindo, eu mesmo fazendo as coisas. Jogando nas 11 ali, né? É, jogando. Não tinha, era ele mesmo que participava. Eu só botava um músico de surdo e às vezes o menino... E a harmonia, né? tamborim. O senhor falou que E a harmonia, sempre foi era percussão, nunca foi harmonia, né? Mas nunca me trazei com harmonia. Minha harmonia era percussão e aí assim foi. Aí fiz esse disco dele. Aí foram vários discos do Fundo do Quintal. Sim. Eu fiz um total de 5 produções dele, as 5 primeiras produções dele, só com todo o musicão que está aí. Só porrada. O senhor falou do Fundo de Quintal, deixa eu só interromper o senhor rapidamente, para também não perder o fim da meada. Nós entrevistamos o mestre Ademir Batera, que faz parte do Fundo de Quintal, entrou muito depois, mas nós tivemos a honra de entrevistá-lo. Então, se você não assistiu a entrevista com ele, clica aqui, assista, saiba da história de vida dele, que é muito boa. E aí, o senhor fez esses 5, né, primeiros discos do Fundo de Quintal. Como é que foi para o senhor, posteriormente? Não, foi. É que, quando chegou no 5º disco, aconteceu mais um fato interessante, as coisas interessantes musicalmente Sim. que aconteceu na minha vida. Eu estava sempre aquela coisa, era eles tocando, o samba autêntico, eles gostavam muito daquela autenticidade. Era um problema muito sério na escolha de repertório, tinha um tal de consenso deles que era, tu chegava com a música, bom, aí um dia chegou lá, eles... Rapaziada, foi no 5º disco, Aí eu gravei as músicas mais uma vez com o mesmo espírito, mas com samba de pegada. Aí entrou uma música. Tinha uma música lá do Sereno, do Ratinho e do Mauro Diniz. Sereno, Ratinho e Mauro Diniz. Uhum. Aí a música cheia de harmonia, cheia de coisa bonita, chamada Parabéns Pra Você. Parabéns pra você. Se o tempo passou, eu não fui feliz... Sei lá das razões, foi Deus quem não quis. É assim, conhece, né? Porra, como não conhecer? Conhece, né? Como não conhecer esse hino? Aí eu falei assim, rapaz, essa música aí, pô, pede um negócio de uma harmona, pede aí um negócio de uma bateria, um baixo. Aí eu nem falei nada com eles. Aí botei um baixo, uma batera e um teclado, Julinho Santos. Julinho Santos não. O Julinho, teclado de Julinho. O Santos é o violão. Uhum. Julinho Santos. Aí ele meteu aquela introdução lá de teclado. Aí meti a batera, bem comportadinho, sem negócio muito de virada. E o baixão. Aí eu gravava, fazia a base e... Deixou o sentimento um dia, fluir, né? eu botando o coro, eu sempre no coro botava mais umas 2 mulheres para dar um brilhozinho. Dá aquele brilho bacana. Tinha música que eles cantavam sozinhos, tinha música que eles... As pastoras, né? Botar as pastoras ali pra poder dar uma incrementada. Eu mandava elas oitava para dar um brilho, que os caras eram muito chegados mais para baixo e tal. Aí ficava legal. Aí o solista era Arlindo e Sombra. E essa música, e às vezes o Sereno. Uhum. Era o solista. O Biranino não tinha... Aí eu tô lá, botando coro. Aí eles participaram do coro, eu botei as 2 mulheres, o vocal, né? Aí deixei essa música por último. Aí vou botando o vocal e tudo. Deixou a surpresa. Aí quando botou essa música, que eu botei que eles viram essa harmonia lá. Não, isso não pode não. Não, isso não pode não. Que isso, vai fugir vai a nossa perder a identidade. Não, meu irmão. Pô, os caras não queriam, não aceitaram de jeito nenhum. É mesmo? Como é que o senhor fez? Eu falei, tá legal, rapaziada. O resultado.
Quando eu fui mixar, eu botei tudo. Bateu no peito! Quando fomos no lançamento do Rio, eles escutaram, eles ficaram... No disco seguinte, já o 6º disco, eles me chamaram lá. Alô, rapaziada. Aí eu fui lá. Na reunião na RGE. Aí ele... Sabe o que é, mãe? É o seguinte, a gente, por questão de... Birani era sempre o porta-voz. Birani com aquela gente muito fina. Alô, meu chapinha. Onde você estiver, você é maravilhoso. Sempre foi. Aí, que a gente, por questão de opção, a gente queria dar uma mudada na produção. Falei, pô, eu também já estava com... Aí, pô, legal. Tá bom. Eu acho legal, eu acho, pô, isso é importante. Sempre dei força para ele. Sim, claro. Aí, bababá, a gente queria mudar e tal. Aí chamou o Rio do Hora. O Rio do Hora para começar a fazer o trabalho deles. O Rio do Alexandre Barreto da Hora. O Rio do Barreto Alexandre da Hora, o Rio do Alexandre Barreto da Hora. Negócio assim. Aí, meu querido amigo, meu parceirão, bom demais. Excelente. Excelente. Aí, foi fazer o 6º disco deles. Eu creio que foi por causa dessa coisa que eu botei do negócio da música lá. Aí veio o 6º disco deles. Meu amigo, tinha excesso disso aí. O Rio é inteligente. Sim. Aí meteu tudo que tinha que botar. A gaita dele, teclado, bateria, tal, bababá. Foi quando começou a botar a bateria, foi depois que o Ademir entrou de batera. Ademir entrou, sim. O Ademir entrou de batera como músico acompanhante, depois ele virou músico. Virou capa, né? Virou capa. Então, eles... aconteceu isso com eles. Dali para frente, eles também... Essa revolução necessária, né? Do novo também. Né? Foi uma coisa que eu dei início, que depois ele, com o próprio Rio, claro que vai fazer isso aí, vai gostar, vai adiantar. Aí pronto. Virou o Fundo de Quintal que tá aí, todos meus amigos, ficaram todos meus amigos e eu, mas eu fiquei nos anais lá como eu fui o grande cara do... Sim, com toda certeza. E agora vamos para frente. Como é que é? Digo, agora nós vamos fazer o quê? Aí eu na minha gravadora Quentel, o gringo lá, Gabriel Omeara, esse foi o grande cara que me deu a oportunidade de eu produzir. Gabriel Omeara, um americano. Ele que me deu a grande oportunidade de produzir, fazer esse lance. Eu sou hoje em dia que sou produtor tal. Ele, indicado pelo maestro Ivan Paulo. E todos os meus trabalhos, eu só fazia com o Ivan. Sim. Aonde você anteriormente havia me perguntado se eu aprendi com o Ivan, não foi o contrário. O Ivan fazia uma coisa, eu fazia outra. E eu dava meus arranjos, eu só dava para ele. Eu chegava para ele e dava dica para ele do jeito que eu queria. Dupla de ataque, né? Era. Então nós ficamos... Aí tudo quanto era meu disco, aí nós... Como é que tá agora? Como é que a gente vai fazer? Aí lá no Pagode do Cacique rolava um pagode lá e tal. Um negócio lá do pagode, o pagode nosso já fervendo. Aí um dia um meu chegou lá com um pagode novo. Chegou lá com uma música nova, no pagode, tal, música inédita. Vou mandar um pagode aí, legal, é da minha mãe, do Zé Borracha, aí não sei quem, não sei o que, Aí meteu a mão no banjo dele, aí, os habitantes da terra estão abusando, ao nosso Supremo Divino sobrecarregando, fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo, e só se lembram de Deus quando estão no perigo. O que aconteceu? Aí o cara, porra, tinha antigamente uma rádio que tocava muito samba, a Rádio Nacional, um programa de madrugada, do José Carlos Machado, pegou um gravadorzinho que eu falei pra ele gravou, pegou lá no gravador e gravou e saiu esse pagode lá, né? Levou pra rádio no programa dele de madrugada, tocou no cassete mesmo. Caramba! Ele tocou aquilo na Rádio Nacional, uma rádio do governo. Sim. Governo federal. Aí
Quando ele botou aquilo, que Deus já está de saco cheio, está dizendo que, pô, meu irmão, a igreja caiu de pau. O resultado do negócio perdeu até o emprego. Caramba! Aí eu lancei ela em compacto, vamos gravar o Almir, aí gravei com o Almir. O compacto Deus já deve estar de saco cheio, aí gravamos o compacto com o Almir. Aí, pá, como é que nós vamos fazendo? Vamos fazer ele aqui agora, tal. Vamos seguir o Almir aí agora. Aí eu fiz o Almir num disco chamado Jiboia. Fiz já num disco bolachão. Uhum. Aí gravei, depois que mataram a jiboia, jararaca, deita e rola. Cantou muito! Depois que mataram a jiboia, jararaca, deita e rola. Surgiu lá o Almir. Aí fiz a capa dele, ele suado pra caramba, tocando banjo na praia. Aí fiz a capa do disco lá, falei pro meu irmão que era um negócio de vermelho, banjo, o cara tacou óleo nele, o negócio ficou marrom, mas surgiu. Surgiu de lá e... Antes, depois da Antena mesmo, nós fizemos 2 discos, lá pela Copacabana Disco, que a Quentel cedeu antes, depois da gente fazer o compacto, o cara cedeu o catálogo lá do Amigo Neto para a gravadora Copacabana. Aí nós fizemos 2 discos lá na Copacabana que... Bem-vindo, amor, a casa ainda é sua. Faça de conta que jamais saiu. Eu sou o mesmo, a vida continua. Nada mudou porque a vida, sorrindo, me partiu. Everaldo Cruz. Oh. Everaldo Cruz. E Tunim Nascimento. Aí gravei mais outro, tudo lá. Aí voltei. Aí arrastei o Almir. Depois passou um tempo, arrastei o Almir para a RGE. Aí, quando fui levar o Almir para lá, o presidente da gravadora virou-se para mim e disse assim: porra, meu Tom, paulista, aí, a gravadora de São Paulo, eu já tenho aqui 6 crioulos, 8 crioulos, mais um eu não aguento. Eu digo, aguenta com esse cara. E o cara não quis. Não, o cara contratou ele. Aí foi quando eu fiz o disco Jiboia pela RGE. Aí a RGE foi ficando a gravar. Aí eu fiz o Jiboia, aí estou seguindo a carreira, mais ou menos, dando para vocês, a carreira fonográfica na qual eu comecei. Sim, que tem muitas coisas. Depois do Fundo de Quintal, eu passei para o Almir. Gravei o Jiboia. No disco seguinte, vamos lá, sempre com o apoio da Rádio Tropical, que executava tudo ali tudo, trabalhando em conjunto, tudo. né? Aí gravei o segundo disco do Almir. Aí olha as músicas que eu botei. Aí botamos assim. Oh, insensato destino, pra quê? Tanta desilusão no eu viver. Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez e construir o acalanto da paixão. Só! Aí veio outra música do mesmo disco. Deixe de lá, desse baixo astral, erga a cabeça, esquenta o mal, agindo assim, será vital para o seu coração. Aí, pô, aí veio outra. Olha, vamos na dança do cachambu, saravas do sarava. Entendendo do que eu quero ver, você rodar até o amanhecer. Do que eu quero ver, você rodar até o amanhecer. Essa música foi interessante. O Almir chegou lá com a fitinha, lá na minha casa, o pessoal cantando lá no Morro do Tuiuti, essa música. Mas era um negócio meio enjongo, meio não sei o quê. Mas o povão todo cantando. Falei, pô. Tinha uma energia ali, né? Uma energia mesmo de pé no chão, de poeira. E eu no cassete. Eu falei, pô, eu quero gravar eles lá. Aí marcamos lá no Morro. Eu fui lá, levei meu gravadorzinho e gravei eles lá na pegada. Pô,
Na essência, né? Na raiz. Fui para minha casa, montei a pegada minha, eu mesmo, aí virei para samba duro. Olha, vamos na dança do cachambu. Aí, rapaz, gostou, né, parceiro? Viveu muito isso aí, pô, viveu muito. Eu sou garoto novo, mas ele viveu muito isso aí. Parceiro aí. Aí, vamos, mais uma musicazinha. Cabia mais? Tinha mais uma no disco. Quanta mentira suportei. Nesse teu cinismo de loucura. Pode parar com essa ideia de representação. Os bastidores se fecharam para desilusão. Pode parar com essa ideia de representação. Os bastidores se fecharam para desilusão. Davi Correia. Vou embaixo porque eu não vou encher. Mentira! Pra que tanta promessa, habilidade, felicidade? E teve tantas, mas veio uma outra, também dentro desse Se há tanta lama nas ruas e o céu é de sem brilho de luar. É do Zeca essa música? Essa música é do Almir de Souza Serra e Zeca Pagodinho. Lama nas ruas. E essa música, eu apreciei a construção dessa música. Lá em São Paulo, o Almir pegou a melodia e deu pro Zeca. Só a melodia. O Zeca estava lá no trabalho lá, não sei de quê, e chovia muito. Ele lá em São Paulo, na Serra da Cantareira, onde aquele avião lá dos Mamona caiu lá e tal, na Serra da Cantareira. O Zeca, num dia ele fez a letra. A letra é toda do Gessé, do Zeca. Gessé Gomes da Silva Filho. Aí surgiu o Lama na Rua. Tudo isso nesse disco do Almir. Foi explosão total, né? Um sucesso, pô. As músicas estão aí até hoje. Conselho Zé Roberto, Insensato Destino acho que do Chiquinho, estou em confusão agora dos autores. Mas tudo rapaziada fera. Então, vamos no Almir. Estamos no Almir e foram 6 discos que eu fiz do Almir. Só? 6 discos que eu fiz dele, mas tudo sucessão. Aí eu me veio uma ideia, de eu fazer um disco que o pessoal chamava de Pau de Sebo. Que eu nunca gostei desse nome. Era o pessoal que frequentava o pagode do Cacique, mas aí eu digo, vou montar esse disco. Aí montei um disco e ensaiava a rapaziada na minha casa. Aí eu juntei Mauro Diniz, Pedrinho da Flor, Elane Machado, Zeca Pagodinho e Jovelina Pérola Negra. Mas aconteceu o seguinte, eu tinha escolhido já os 4. Faltava uma mulher. Pô, tem fulana, tem cicrana. Falei, pô, não é, rapaz. Para dar o equilíbrio do que eu quero, não tá muito legal, não. Mas tem fulana? Não é. Não é. Ou eu. Aí um dia eu estava com um amigo, o cara falou assim, meu irmão, tem uma mulher que canta lá no Urubu Cheiroso, no Irajá. No Irajá. Tem lá o Urubu Cheiroso. Alô, meu amigo Wagner, que é o presidente lá do Urubu Cheiroso. Grande Wagner Leite. Aí eu fui lá assistir a Juvenil num domingo. Cheguei lá, ela não estava. Encontrei lá Silvio da Silva, autor de Maneiras. Falou, não, pai, ela vem aqui, não tem vindo aqui, então, mas você encontra ela no Império Serrano. E eu fiquei encucado com o negócio da mulher, que tinha várias mulheres que cantavam, mas eu queria uma mulher que cantava no partido. Aí eu fui lá para o Império Serrano, cheguei lá no Império Serrano,
A rapaz disse, não, ela é aqui mesmo, ela inclusive é da ala das baianas, ela assim e tal, mas por onde você pode encontrar ela é no pagode da Tia Doca. Só que a Tia Doca fazia o pagode na própria casa dela. Não era onde é o Centro Cultural hoje, era na casa dela mesmo. E a Doca, lá no Fernando Badarós, eu joguei Badarós em Oswaldo Cruz. A Doca fazia muito coro comigo. Vocal, eu gostava daquelas vozes da velha quadra da Portela, eu usava eles. As famosas pastoras. Eu usava muito eles. Aí liguei para Jussara, que é a Doca, falei, pô, Jussara, está acontecendo isso, assim, assim. Não, cara, ela frequenta aqui a minha casa, no meu pagode domingo, todo domingo, ela tem uma grande amizade com meu irmão. Então, eu digo, pô, preciso conhecer essa mulher, que estão falando tanto dessa mulher, e eu não... Aí ele falou, ó, domingo... O senhor vem que é certo. Vou, ela tá sempre aqui. Aí eu falei, olha, só vou pedir um favor, você não fale que eu vou lá. Não pode dar um branco, eu quero ver essa mulher sem ela saber quem eu sou. Aí fui lá para lá no domingo. Cheguei lá, ela falou assim para mim, ó, a mulher, aquela ali, uma pretinha, uma preta, aquela ali, com um turbante na cabeça, um colã de onça. Aí eu olhei assim, e toda a velha guarda da Portela, com Chico Santana, com todo mundo, participava do pagode da Tia Doca. Era um negócio muito... Essência, né? Raiz. Rapaz. Aí eu fui pra lá, né? Fui pra lá e fiquei. Aí armaram uma roda de partido alto. Aí, pá, versando, o pessoal versando, ela cantando. Ela ganhou todo mundo na roda de partido. Embrulhou, botou debaixo do braço e foi pra casa. Roda de partido e tal. Aí parou a roda de partido. E ela, puta despachada, né? Ela falou assim, aí, do cavaco, faz o seguinte, faz aquele tom aí do Me Persegue que eu vou cantar um partido meu. Esse é meu só, escuta aí. Na feirinha da Pavuna, houve uma grande confusão. Na feirinha da Pavuna, houve uma grande confusão. A dona Cebola, que estava invocada, ela deu uma tapa no seu pimentão. Aí, eu escutando aquilo, aquela jogada dela do seu tomate cheio de vergonha, ficou tudo vermelho, falou assim, eu também faço parte do tebeiro, o seu pepino que estava no canto, deu uma pernada de Dona Melancia. Pô, a inteligência da mulher. Muito inteligente. Pô, Dona Abóbora muito gorda. Nem do canto ela saía. Foi chamar seu delegado, que é seu Giló de Amargar. E falou para todo mundo. Acho bom isso acabar. Porra, Doca, pelo amor de Deus, é essa mulher? Porra, valeu a pena eu sair atrás. Aí fui lá, falei, ó, leva ela lá na tua sala lá que eu vou conversar com ela. Quero bater um papo. Ela chegou lá perto dela e falou assim, ó, o diretor da gravadora tá aí, quer falar contigo. A mulher tremia que Deus me livre. Ela ficou sentada assim mesmo, lá no sofá, um sofá de sala lá da Doca. Ela chegou e entrou. Quando ela chegou e entrou, eu levantei para reverenciá-la. Pô, quando eu levantei, ela foi se ajoelhou nos meus pés. Eu falei, pô, não faça um negócio desse. Não faça, não levanta isso, não, pô, não, vinha, não, você, não. Dei um abraço nela, ela suada pra caramba, dei um abraço nela, violento. Pô, você, eu tô... Aí expliquei o projeto para ela, tô com um projeto assim, tô na tua captura, já teve várias mulheres, mas você foi, porque... Deus botou você no meu caminho, você é muito boa. Pô, aquele pagode que tu cantou lá, negócio da Dona Boba, do Feirinha da Pavuna. Ele falou, é minha só. E tem mais outra, aí que danou a cantar um outro lá. Eu digo, não, tá tudo certo. Aí expliquei o projeto para ela. A gente toda quarta-feira ensaiava lá na minha casa. Aí o grupo todo completo, a gente ensaiava. Já estava ensaiando antes, só faltava ela. Ela chegou lá, pô, já conheço todos esses caras que estão aí, isso aí é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei, não, tá tudo bem. Aí ela foi ensaiar lá fomos ensaiar lá em casa. Aí marquei numa quarta-feira para estar lá 3 horas da tarde, como eu só vivia em estúdio. Marquei às 4. 3 horas eu saía do estúdio. Vai chegar às 4 em casa. Fui direto para lá. Eu dobrava no estúdio, dobrava, virava. Aí marquei com ela nessa quarta-feira.
A rapaziada já estava às quarta-feira comigo antes. Aí eu chego lá, apresento aqueles teus pagodes, teus negocinhos, falei pra ela. Aí chegou lá na quarta-feira, eu estava dormindo, era 7 horas da manhã. Aí, bateram lá no portão, não sei de quê. Aí minha mãe falou, tem uma senhora aí, não é te acordar não, mas tem uma dona aí que é negócio de música, não sei o quê, isso aqui, que tá aqui, que você marcou com ela, vai vir aqui. Eu digo, pô, tem será? Nem essa hora. 7 horas da madrugada. Eu dormindo ainda, 7 horas da manhã. Pô, rapaz, quando eu cheguei lá, era ela. Falei, pô, minha querida, é 4 horas da tarde. Ah, patrão. Já chamava de patrão. Patrão, eu não estou aguentando aqui essa história, não. Não estou aguentando, não. A minha ansiedade é muito forte. Com a bolsa de abacate, com os 10 abacates. Caramba! Foi levar lá para eu disse, isso é teu? Eu digo, pô, não faço um negócio desse. Aí ela, eu digo, pô, o que eu faço agora? Aí deixei ela lá em casa, falei com a minha família, eu vou fazer almoço hoje aqui, não precisa fazer não, deixa aqui. Aí ficou lá com a minha família, ficou lá com todo mundo. Eu sei quando eu cheguei lá, a rapaziada já estava tudo lá, que eles chegavam cedo. O Mauro no comando, o Mauro Diniz. Aí ela já tinha armado um pagode lá com os caras. Ela já estava lá, pô, malandro, aí todo mundo, pô. Chegou, ela falou, pô, rapaz, cheguei lá, falei, pô, chegou aqui 7 horas da manhã, compadre, pô. Bom, aí surgiu o Raça Brasileira. Aí fiz aquele disco Raça Brasileira com todo mundo. Quem quer vender garrafeiro, sou de fato, corpo, garrafa vazia, se não for de litro, não quero mais barato. O que sobrou, o bagaço da laranja sobrou para mim. O bagaço da laranja, que ela... Voltamos lá, mas aconteceu um lance interessante. Ela estava tão entusiasmada que armamos... O cara da gravadora não queria o projeto também. Ué? Não queria, não quero, não sei de quê, não sei de quê, não quero projeto, não quero nada disso, não. Aí um editor lá da Som Livre, que a RGE pertencia a Som Livre, o editor sugeriu. Eu falei assim, então me arruma só um estúdio para mim, um dia só que eu vou fazer a minha mostra lá, para mostrar para o camarada lá que eu não queria. Aí esse cara, o pessoal da editora, desde que o pessoal editasse as músicas lá, abraçou o projeto. Legal. Aí eu peguei e marcamos o estúdio. O cara me deu o estúdio de 8 da noite, 20 horas, às 3 da madrugada. Desde que era só isso para me fazer a amostragem para eles. Aí fizemos uma amostragem. Fizemos um negócio lá e marcamos lá. 8 horas da noite. Todo mundo lá, 20 horas. Da 20 horas, a Jovelina não chega. Da 9 horas, a Jovelina não chega. Da 10 horas, a Jovelina não chega. Pô, você para falar com ela, eu tinha que ligar lá para Belfor Roxo. Caralho! Para falar com uma vizinha, a vizinha pegar um cavalo e ir lá avisar ela. Nossa! Ou um carro, o que for. Eu digo, falei, pô, mas é isso assim. Pô, ela só fala nisso. Pô. Manda ela ligar para pô. Aí ela veio e ligou para mim, já era 10h30. Aí eu... Pô, patrão, não é amanhã, pô, ele errou o dia. Não marca, não estava acostumado com o negócio de agenda, não estava acostumado com essas coisas. Nem... Pô, rapaziada, eu não podia fazer nada, que estava tudo ensaiadinho direitinho. Resultado. E como é que você pode vir para cá? Eu vou pegar o último cipó que sai daqui 11 horas da noite, vai para a Praça Mauá. Chega lá na Praça Mauá, pega um táxi. Bom, resultado. Ela chegou lá 00:15. Caramba, isso eu tinha menos de 1 hora. Pô. 1 hora e pouquinho para poder fazer, concluir, né? Pô, mano, eu tinha até 3 horas. Mas lá, rapaz, entramos no estúdio.
Biravaí tocando instrumento, todo mundo, a rapaziada, tudo do pagode. Levei a turma do pagode toda para lá, pagode do Arlindo, pagode, levei todo mundo para lá, para fazer a nata da nata. Para dar o clima. Eu sempre gostei de usar o coral do pagode. Pô, aí armamos uma roda de samba dentro do estúdio e fomos gravando. Pô, fomos gravando, o resultado, eu acabei, era 3h30 da manhã. Mas gravei... Tudo que podia e mais um pouco. Tudo que podia e mais um pouco que o senhor gravou, conseguiu gravar? Não, gravei realmente aquilo que era. Toquei um bagaço do laranja surgiu lá na hora. Caramba, foi na hora? É, surgiu lá na hora. Por exemplo, essa música do Garrafeiro surgiu lá na hora também. Porque as orelhinas não chegavam, tinha um cara lendo jornal dentro do estúdio, igual é aqui, só que tinha a mesa e tinha um estudante, o cara estava lendo jornal. O Gessé, o Zeca, veio com isqueiro e tacou fogo no jornal. Dentro do estúdio! Porra, malandro, caiu aquela labareda. Pô, no estúdio da Som Livre, rapaz, tudo lã de vidro. Porra, rapaz, o cara pisou na mesa com um sapatão desse tamanho, pintou pra apagar o fogo, porra, agarrou o Zeca pelo... Zeca magrinho, né, galera? É, rapaz, porra. Aí fizeram a música do Garrafa. Quem quer vender garrafa? O nome do técnico era Garrafa. Quem quer vender garrafeiro, sou de fato, compra o garrafa vazia. Aí fizeram samba pra ele. Essas noites são as músicas de Neto que saiu lá. Aí depois surgiu o dia que o senhor caiu em meus braços. Que maravilha, Pedrinho da Flor. Eu sou barro, eu sou chão, eu sou pó, eu sou poeira. Elane Machado, vem Mauro Diniz. Nossa, hein? Aí o Zeca cheio de os pagodes dele, o disco, pá, estourou, rebentou, que de uma tal maneira que todo mundo ficou maluco. Mas eles não tinham contrato. E aí? Quem tinha contrato era eu, pelo projeto. Entendi. Aí começou as gravadoras, em cima dele, em cima de mim. Aí eles vinham falar comigo, eu também já vi. Eu cheguei para lá, meu irmão, se você não contratar por um desses caras que estão aí, as gravadoras da tudo já me procurando, querendo contratar os caras. Eu disse, não, aquilo que você não queria. Porque aconteceu o seguinte, quando eu fiz o trabalho, que eu fui mostrar lá pro cara, depois dele pôr, que eu fui lá em São Paulo para mostrar o cara, os caras não acreditaram muito. Cheguei lá, você vê, já estava o hall assim, cheio de gente para ser atendido pelo cara. Aí eu cheguei lá, peguei o avião de 7 horas da manhã, cheguei lá 8h30. Aí o cara, tudo por minha conta. Tudo por minha conta. Você acreditou no projeto, né? Eu passar avião, sabe? Aí eu fui lá e... Senhor, tudo bem, senhor? Ela já me conhecia dos projetos que eu fazia lá. Sim. Que o senhor está aí e tal. Não ouvi falar aqui com fulano de tal. Não, o senhor está agendado? Eu não estou agendado nada. Não pode, só pode falar com ele quem está agendado. Ah, tá vendo esse pessoal todo que está aqui? É para falar com ele. Falei, meu irmão, ele entra pela onde? Não, ele passa por aqui mesmo, tá tudo certo. Aí lá vem aqui, um cara, era todo baixinho. Marco Silva, o nome dele. Deus o tenha também. Aí ele, quando ele passou, eu já ataquei ele. Pô, para que tu tá fazendo aí? Isso. Mas, pô, não, meu irmão, vim por minha conta, vim com o que eu tenho que te mostrar esse projeto. Você tem que escutar, nem que seja 2 faixas ou 3 faixas. Pô, meu irmão. Coçou a cabeça. Aí ele pediu desculpa, rapaziada, e fui lá para a sala dele. Quando cheguei lá na sala dele, eu levei em uma fita 15 PS e fita cassete de cromo. Aí quando ele foi botar para ouvir na sala dele, e tá chegando gente. Para ele ser atendido, para falar, era não sei o que. Eu olhei o som dele, meu irmão, não vou ouvir isso aí no teu som, não. Teu som é muito ruim. Teu som é muito ruim, não vou te mostrar isso aí, não. Quando eu trair o ritmo aí, vai jogar tua caixa no chão. Aí tinha um estúdio subsidiado lá, que era o estúdio da Som Livre. E tinha um menino que era o cara da sala de montagem, que tinha um som lá legal, chamado Beto.
E tinha um estúdio também, onde o Raça Negra começou a carreira dele. Aí eu liguei pro Beto, o Beto ainda estava lá. Fui falar com o Beto, falei, não, estou aqui, ainda não comecei o trabalho não, só queria escutar 2, 3 faixas, eu vou ouvir isso aí. Aí eu ia para a sala dele, botei a fita de 15 PS, aí começamos a ouvir. Ele viu a primeira, viu a segunda, viu a terceira, viu a quarta. Quando chegou na quinta, ele falou, para aí. Isso aí é demo? Eu digo, é demo. É o demo isso aí. O negócio que eu... Meu irmão, isso já é o disco. Já é o disco. Isso é muito bom. Falei, meu irmão, peraí, aí acertei com ele, não, tem que melhorar as coisinhas aí, então já tá. Aí saiu o disco. Ajeitei mais umas coisas lá e tal, aí saiu. Esse terinho que começou os caras, o disco estourou, começou a procura do Nego Querer, aí eu falei pra ele, falei, meu amigo, vamos fazer contrato com todos eles, 2 obras, uma obra por ano, 2 obras. Disse, não, tá tudo certo, já tá, já era o cara. Aí ele disse, a gente vai fazer primeiro, não, vamos fazer contrato com todos eles.